Olá, meus caros. Você anda pensando na reforma tributária? Eu imagino que sim, né? Todo mundo deveria estar pensando nisso. É algo que vai impactar de maneira muito forte a todos os segmentos da economia, vai impactar empresas, contadores, advogados, administradores, empresários, investidores e a população de uma maneira geral. A Câmara dos Deputados aprovou, agora na madrugada do dia 7 de julho de 2023, o projeto, a PEC, que é um projeto, então, de emenda à Constituição, que autoriza a criação da reforma tributária. Então, é importante começar dizendo que a reforma tributária ainda não entrou em vigor, ainda há uma longa jornada. Esta aprovação é uma das muitas etapas que a reforma tributária ainda vai precisar vencer. Mas é uma etapa importante, porque mostra que há força política para essa proposta avançar. Agora, a proposta seguiu para o Senado Federal. Lá no Senado, onde estão os representantes dos estados brasileiros, ela vai ser discutida. Aí a discussão pode ser um pouco mais complicada, porque envolve os interesses de cada um dos estados e também envolve os interesses dos municípios. Então, há um embate grande no que diz respeito ao que vai acontecer com o ICMS e com o ISS. Então, eu prevejo que lá no Senado, a discussão será mais acalorada um pouquinho, mas a reforma já trouxe, ou a aprovação, melhor dizendo, do texto da reforma já trouxe grossas linhas do que deve acontecer. Eu aqui, então, vou te falar, durante este vídeo ainda, o que são essas grossas linhas da reforma tributária, e vou te convidar para duas coisas. Primeiro, para você acessar o e-book que nós preparamos, que descreve de maneira resumida, mas muito interessante, o que está acontecendo na reforma tributária. Para acessar esse e-book, basta você acessar o endereço www.sevilha.com.br/reforma 2023. Vou repetir, www.sevilha.com.br/reforma 2023, mas em números, 2023. Né? Muita gente acha que Sevilha tem R, não tem. Se você colocar o R, vai para o endereço errado. Então é sevilha.com.br/reforma 2023 em algarismos, e você vai poder receber este e-book. Quero te fazer mais um convite. Nós vamos fazer um treinamento, uma imersão na reforma tributária. Será um encontro ao vivo. Eu vou estar lá junto com você numa sala do Zoom exclusiva para quem estiver participando dessa imersão, desse treinamento. O encontro vai durar 3 horas e nós vamos, durante essas 3 horas, detalhar cada uma das medidas que a reforma tributária vai trazer, inclusive avaliar os impactos e muitas oportunidades que a reforma traz. Sim, oportunidades, porque profissionais como advogados, administradores, contadores e outros poderão, sem dúvida nenhuma, eu até vou usar uma palavra mais forte, precisarão estar preparados para ajudar seus clientes a passar por esse momento de reforma tributária. Então, tá aí o convite, eu quero que você se inscreva também, você vai encontrar o link aqui neste vídeo para você se inscrever e estar conosco durante este programa de imersão, 3 horas no Zoom, ao vivo comigo, para explicar a você todos os detalhes da reforma tributária. Eu vou fazer agora aqui um sobrevoo, uma rápida passagem na reforma tributária. Então, vale dizer o seguinte: primeiro, alguns tributos deixarão de existir. Então, a reforma prevê a extinção do IPI, do PIS e da COFINS em nível federal, e também prevê a extinção do ICMS no nível estadual e do ISS no nível municipal. Mas calma, não comemore ainda, porque esses tributos, embora extintos, serão substituídos por outros tributos. Então, será criado uma contribuição que vai se chamar Contribuição sobre Bens e Serviços, conhecido também pela sigla CBS, e esta contribuição vai entrar no lugar do PIS, da COFINS e do IPI, parcialmente do IPI ali dentro. E também será criado um outro tributo chamado Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e este IBS ele vai unificar o ICMS e o ISS e será, portanto, de natureza estadual e municipal. Então, no lugar dos tributos que já existem, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, surgem a CBS e o IBS. Muita gente já está até se antecipando, querendo saber quais as alíquotas desses tributos. Isso ainda não foi definido, isso ainda vai ser debatido durante o tramitar da reforma tributária, que eu relembro, não está em vigor ainda. Né? Embora tenha sido aprovada na Câmara, ela ainda não é algo que já esteja
vigendo. A reforma tributária também prevê um modelo dual. Nesse modelo dual, nós vamos ter uma situação na qual a União define a alíquota do CBS e os estados e municípios vão definir a alíquota do IBS. Ambos, CBS e IBS, serão totalmente não cumulativos, diferente do que acontece hoje, porque a gente tem o ISS, que é cumulativo, PIS e COFINS, em alguns setores são cumulativos, em alguns não são não cumulativos, mesmo a modalidade como se aproveita crédito hoje é parcial, então tudo isso deverá ser tratado para que seja completamente não cumulativo. Os detalhes disso tudo é que vão ser estipulados mais adiante, né? E aí, vou repetir aquele convite, venha participar da imersão conosco, baixe o e-book, né? O e-book está em sevilha.com.br/reforma 2023 em algarismos, mas venha também participar da imersão conosco, o link está aqui no vídeo, você vai poder clicar e se inscrever, e nós vamos durante 3 horas poder detalhar cada um desses aspectos, né? Outro aspecto da mudança prevista na reforma tributária é a cobrança do imposto no destino, não mais na origem, né? Ou aquele modelo de partilha, de FAO, né? Isso tudo vai ser substituído pela cobrança no destino. E a previsão da desoneração das exportações e dos investimentos. É assim que está na reforma tributária. Também haverá, além da CBS e do IBS, um imposto chamado imposto seletivo. Ele vai ser aplicado em produtos que são prejudiciais à saúde ou prejudiciais ao meio ambiente, coisas dessa natureza. Então, será um imposto que vai selecionar segmentos da economia que o governo deseja desincentivar através de tributação mais elevada e que vai incidir somente sobre esses produtos, né? Exemplos disso, então, a gente vai falar sobre cigarros, bebidas alcoólicas, até se fala sobre bebidas ricas em açúcar e alimentos ricos em açúcar. Então, esses produtos tendem a ter uma tributação maior através deste imposto seletivo. Inclusive, este imposto seletivo é que vai garantir o custeio da Zona Franca de Manaus, porque sim, a Zona Franca de Manaus continuará existindo, né? As alíquotas, como eu disse, não foram definidas. O que a gente sabe é que haverá uma alíquota padrão como regra geral e, eventualmente, alíquotas com 50% de redução para certos segmentos de cadeias produtivas, como, por exemplo, o serviço de transporte público, a parte de medicamentos, os dispositivos médicos, serviços de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, insumos agropecuários, atividades artísticas, estas devem ter uma alíquota reduzida em relação à alíquota única padrão, que ainda não foi definida. Também está prevista na reforma que, se as modificações na tributação do consumo aumentarem a arrecadação geral, né, o IBS e o CBS terá alíquota reduzida para não representar aumento de arrecadação. Então, há uma previsão, um dispositivo na reforma que prevê essa compensação, né? Alguns casos teremos alíquota zero de CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, né? Essas alíquotas, ou melhor, esses produtos com alíquota zero são, segundo a reforma, o texto que foi aprovado, medicamentos, serviços de educação de ensino superior e, inclusive, ProUni. E alguns outros itens têm a previsão de alíquota zero tanto para IBS quanto para CBS. Isso se aplica a pessoas físicas que desenvolvem atividade agropecuária, pesqueira, florestal ou extração de vegetal in natura. E no caso de produtor rural, pessoa física, a isenção de CBS e IBS vale para quem tem receita anual de até 2 milhões de reais, né? Então, essas são as regras que estão lá previstas na reforma. A reforma também, o texto que foi aprovado na madrugada do dia 7 de julho, fala sobre imunidade tributária para livros, mantém a imunidade tributária para livros, né? E traz uma inovação, que é o cashback. Você já deve ter ouvido falar, né, sobre a criação desse cashback, então vou aqui rapidamente explicar para você. Primeiro, para explicar que ainda será necessário uma lei complementar para estabelecer o cashback. Então, nós não sabemos bem como ele vai funcionar, mas o que a reforma prevê é uma possibilidade ampla de devolução de parte dos tributos para as pessoas físicas, eventualmente até pensando nas famílias de baixa renda. Na proposta inicial do PEC já tinha até uma previsão desse mecanismo, né? Mas se decidiu depois deixar isso para a lei complementar, regulamentar. Então, a reforma prevê o cashback, a devolução de parte dos impostos
para as pessoas físicas, especialmente de baixa renda, mas haverá ainda uma lei complementar, portanto, a gente não sabe ainda como é que isso vai efetivamente acontecer na prática, né? A Zona Franca, eu já falei, continua existindo. O Simples está reconhecido na reforma tributária, então a reforma diz que as empresas de pequeno e micro tamanho terão direito a um tratamento tributário diferenciado, mas a reforma não fala que é o Simples que nós existimos hoje, então é bastante provável que haja também mudanças no Simples, embora ele continue a existir como modelo tributário, né? E haverá regimes tributários específicos para combustíveis e lubrificantes, para toda a cadeia de serviços financeiros, que inclui seguros, operações com bens imóveis, cooperativas, assistência à saúde e outras dessa natureza, e para compras governamentais. Então, esses três, combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros e compras governamentais, vão ter um regime tributário específico também ainda a ser definido. A reforma prevê ainda a criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que vai ser conhecido pela sigla FDR. Ele vai ser criado para reduzir as desigualdades regionais e sociais, com aportes feitos pela União. Então, quem vai bancar é a União, né? A União, conforme está previsto, aporta em 2029 os primeiros 8 bilhões e depois 40 bilhões por ano a partir de 2033. Né? E aí tem toda uma regra para a utilização destes recursos. Também vai ser feito um fundo de compensação de benefícios fiscais. Este fundo, que vai ter recursos da União, ele vai garantir a existência dos benefícios fiscais até 2032. Então, os estados que já concederam benefícios fiscais poderão mantê-lo até 2032. Prevê que esse fundo vai ter 32 bilhões de reais ali à disposição. Existe todo um cronograma para a transição da reforma tributária. Então, para você ter uma ideia, ainda que ela fosse aprovada hoje, nesse exato minuto, né, ela só entraria em vigor a partir de 2026, que é quando começa o período de transição, sendo que esse período de transição vai levar, no mínimo, 8 anos. Né? Então, está previsto que em 2026 começa com 1% de alíquota desses tributos compensáveis com PIS e COFINS. Em 2027, inicia a cobrança da CBS com a extinção do PIS e COFINS e redução a zero do IPI. Depois, de 2029 até 2032, está prevista a entrada gradativa do IBS e a extinção gradativa do ICMS e do ISS, portanto, ICMS e ISS só desaparecem em 2029, isso se for aprovado hoje, né? Se demorar tempo na discussão, pode até ser prorrogado esse cronograma. Em 2033, deve ter vigência integral desse novo sistema, em que já não existe mais PIS, nem COFINS, nem IPI, nem o ICMS e nem o ISS, e entra em 2033 100% de vigência do IBS e do CBS com a extinção dos benefícios fiscais estaduais, né? E a partir de, até melhor dizendo, 2078, veja que longo, né? Até 2078, portanto, 50 anos de transição para mudança da cobrança da origem para o destino. Né? Origem local de produção para o destino local de consumo. Né? Então, 50 anos de transição nessa mudança. Vocês percebem que tem muita coisa ainda para ser discutida. A reforma prevê ainda a possibilidade da manutenção da desoneração da folha de pagamento com o incremento de arrecadação que eventualmente aconteça, mudanças na tributação do IPVA, mudanças importantes na tributação de heranças e doações, que aqui, na minha opinião, tem uma oportunidade muito grande para nós, profissionais, ajudarmos os nossos clientes em planejamento sucessório, né? Então, tem mudanças importantes na tributação de herança e doação e também mudanças no IPTU, que vão impactar todos nós. Essas mudanças todas aqui, eu detalho menos, naquele programa de imersão que eu convidei vocês, vou repetir, está o link aqui no vídeo, né? Vocês vão encontrar, durante aquelas 3 horas que a gente vai conversar, muitos detalhes sobre essas mudanças todas da qual eu estou falando aqui, né? E ainda a reforma prevê uma segunda etapa, né? Porque nós aqui só tratamos dos impostos que a gente tecnicamente chamaria dos impostos indiretos, que são aqueles que são adicionados ao preço dos produtos, mercadorias e serviços e cobrados do consumidor, né? A segunda etapa, ela terá vigência depois de 180 dias da promulgação da reforma tributária, o que não aconteceu ainda, vou repetir,
A votação do dia 7 de julho na Câmara dos Deputados foi marcante, histórica e importante, mas não promulgou a reforma tributária. Ela está nesse momento que eu estou gravando esse vídeo no Senado para debate. Se ela tiver alterações, ela ainda volta de novo para a Câmara, ainda precisa ser promulgada para então entrar em vigor. E depois de 180 dias da promulgação, vai acontecer o envio da segunda etapa da reforma tributária. Sim, há uma segunda etapa, na qual vai se discutir os tributos sobre a renda, que é o imposto de renda que as empresas pagam e o imposto de renda que as pessoas pagam. Então, ainda haverá uma segunda etapa para a discussão, o debate e a implementação da reforma tributária sobre a tributação da renda que não está prevista na primeira etapa, tá bom? Muito bem, então tá aí, tá feito um resumo, né, amplo da reforma tributária, nada entrou em vigor ainda, mas você precisa se preparar. Então, eu quero te convidar, prepare-se baixando o nosso e-book, www.sevilha.com.br/reforma 2023, 2023 em algarismo, lembra que Sevilha não tem R, e também participando conosco da imersão ao vivo, 3 horas no Zoom, em que eu vou explicar todos os detalhes da reforma tributária para você. Acho importante dizer, você que é cliente dos serviços da Sevilha Contabilidade, pode participar dessa imersão da reforma tributária de graça. É só você falar com o nosso time diretamente. Então, não vai se inscrever, porque senão você vai ter que pagar para participar, né? Você que é nosso cliente, participa de graça lá na Sevilha Contabilidade. Basta você falar com o nosso time, que o nosso time te orienta sobre como se inscrever e participar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço para todos. Que essa reforma tributária represente melhoria na vida, especialmente da população brasileira. Nos vemos em breve, especialmente espero ver você lá na imersão. Não deixe de estar conosco. Um grande abraço. Tchau, tchau.